Jesus abriu a porta da graça através do sacrifício na cruz do Calvário. Foi o que nós rememoramos aqui hoje através da ceia. O sacrifício de Jesus, o perdão dele sobre a nossa vida. Quem de nós poderíamos alcançar isso sem o sacrifício dele? Quem de nós poderíamos entrar por essa porta da graça sem que Jesus primeiro abrisse essa porta? Nenhum de nós. Agora, todos quantos foram chamados e que entraram por essa porta, Jesus lhes deu sua porta. Todos aqueles que foram alcançados por essa graça, que passou por essa porta, o diabo não tem poder nenhum de tirar esses da mão dele. Não tem esse poder. Foram alcançados por essa porta da graça que Jesus abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos ainda pensar aqui. E Jesus diz assim, versículo 8: conheça as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele está falando aqui de uma outra porta. Irmãos, nós entendemos isso. Ninguém é merecedor do amor de Deus. Não é pelas obras que nós alcançamos o passar por essa porta da graça. Mas, quando nós estamos lendo aqui essas cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, Jesus vai mostrar o quanto ele conhece a sua igreja. Ele mostra o quanto ele conhece o seu povo. Por exemplo, aqui, vou citar só as 2 igrejas. Quando a gente fala todas as igrejas, desde o início, então, se a gente olhar a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, no início, ele vai dizer: conheço as tuas obras. Vamos mais. A igreja de Esmirna, o que ele diz? Conheço a tua tribulação. A igreja de Pérgamo, ele diz: conheço o lugar em que habitas. A igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas obras, que são maiores até do que as primeiras. A igreja de Sardes, também ele diz: conheço as tuas obras. Essa aqui é a que tem nome de que está vivo, mas está morto. Misericórdia. Mas a igreja de Filadélfia diz também: conheça as tuas obras. Irmão, Jesus conhece o coração do seu povo, conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. A igreja de Filadélfia, Jesus conhecia e diz: conheça as tuas obras. E ele via que as obras da igreja de Filadélfia eram boas. E ele diz: impõe diante de ti uma porta aberta. Que porta será essa? Nós precisamos pensar que enquanto a igreja de Sardes, que era ociosa, estava ociosa, a igreja de Filadélfia era viva, operante, que pregava o evangelho do Senhor Jesus em primeiro lugar, que guardou a palavra no sentido de praticou a palavra. Então era uma igreja operante. E o comentarista mesmo diz que a expressão uma porta aberta refere-se à oportunidade de ministrar o evangelho. Uma porta aberta refere-se à oportunidade de pregar a palavra. É por isso que Jesus diz: conheça as tuas obras. Mas Jesus também diz a respeito dessa igreja: guardastes a minha palavra, ou seja, praticastes a minha palavra, pregastes a minha palavra. A exemplo dessa porta aberta como uma oportunidade de pregar o evangelho, o apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 14, o versículo de número 17, você pode pensar aí, não precisa ler não, mas provavelmente você vai dar uma lida e você vai entender. Atos 14, 17, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, ele vai falar a respeito da obra que foi feita, do ministério deles lá na igreja. Eles relatam isso para a igreja de Antioquia, dizendo como que Deus abriu a porta do evangelho aos gentios. Através de quem? De Paulo e Barnabé. Como? Concedendo a eles oportunidade de pregar a palavra para eles, para os gentios. Então eles vão dizer a respeito disso. Ele diz assim: olha, abriu a porta da fé aos gentios. Deus foi maravilhoso, nos deu a oportunidade de pregar ali para eles, para que eles pudessem passar por essa porta da graça que Jesus já abriu na cruz do Calvário. Então, essa porta aberta que Jesus está colocando aqui diante da igreja de Filadélfia é uma porta aberta para a pregação do evangelho que ninguém pode fechar. Ainda também em 1 Coríntios, no capítulo 16,
O versículo de número 9. Quando Paulo estava em Éfeso, aí ele diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Deus abriu uma porta para ele. Mas lembra que Deus fechou uma porta? Paulo queria ir para um lugar e Deus sai para o Espírito de Deus não deixou. Tentou de outro jeito, o Espírito de Deus não deixou. Aí depois Deus fala com ele em visão: passa aqui na Macedônia e nos ajuda. Ele entendeu que o Espírito de Deus estava direcionando ele para outro lugar. A porta que Deus fechou, Paulo não conseguiu abrir. E a porta que Deus abre, ninguém consegue fechar. Então aqui, queridos, nós precisamos pensar nisso. Mesmo que houvesse oposição dos judeus, mesmo que houvesse a sinagoga dos judeus, que Jesus diz aqui que são a sinagoga de Satanás, a porta da evangelização que Jesus abriu à igreja de Filadélfia, ninguém, nem judeus poderiam fechar, nem a perseguição poderia fechar, ninguém poderia fechar. Então essa porta aqui, que Jesus está se referindo, é a porta de oportunidade para evangelização, para divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Aí mais uma vez eu fico me perguntando nesse texto: será que os irmãos da igreja de Filadélfia entenderam essa mensagem de Jesus, quando ele diz: coloca uma porta aberta diante de vocês, sendo essa porta a oportunidade de divulgar o Evangelho do Senhor Jesus? Por que eu me pergunto isso? Porque lembro que essa cidade estava, ou essa igreja estava plantada em uma cidade cuja finalidade era divulgar a cultura grega e a língua grega em toda aquela região. Agora Jesus está dizendo para o seu povo: olha, vocês moram em uma cidade que tem essa finalidade, mas a finalidade do meu povo é pregar o Evangelho. A finalidade do meu povo é divulgar o Evangelho da graça. A finalidade do meu povo é falar do grande amor de Deus. Entendam isso. Olha como que a mensagem de Jesus é contemporânea. Em uma cidade que tinha a finalidade de divulgar a cultura grega, Jesus está dizendo para a sua igreja: vocês têm a finalidade não de divulgar a cultura grega, não de divulgar a cultura do mundo, mas de divulgar a palavra da fé, de divulgar o Evangelho da graça. Jesus está mostrando para a sua igreja isso. E a mensagem de Jesus para a sua igreja é que a igreja deve ter a disposição. Irmãos, e hoje nós precisamos falar assim: a disposição para pregar o Evangelho. Porque muitas vezes o que está faltando hoje é isso: disposição para pregar o Evangelho. A missão da igreja é divulgar o amor de Deus ao pecador que está dentro. A missão da igreja é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então a igreja precisa ter essa disposição para pregar. Jesus abriu uma porta de oportunidade e ele está dizendo para a igreja de Filadélfia: essa é a missão de vocês, mas essa também é a nossa missão hoje, igreja presbiteriana de Florestal. A nossa missão é pregar o Evangelho do Senhor Jesus nessa cidade e fora dessa cidade, em todos os lugares onde nós estivermos. Aqui Jesus não está falando de coisas materiais quando se fala de porta aberta. Eu quero tocar nesse ponto aqui porque é importante. Não quer dizer que a gente não pode pedir coisas materiais. O apóstolo Paulo, ele pede que os irmãos orem para que seja aberta porta de oportunidade para pregar o Evangelho. Mas isso não significa que nós não podemos pedir por coisas materiais. Podemos sim. Por exemplo, quando nós oramos por alguém que está desempregado, a gente ora pedindo: Senhor, abra uma porta de emprego. É assim que a gente fala? Então, nesse sentido do cuidado de Deus sobre a nossa vida, Jesus pode abrir várias portas ou fechar várias portas. Mas aqui nesse texto, ele não está tratando disso. Nesse texto ele está falando de coisas espirituais e não de coisas materiais. Muito bom. Mas Jesus ainda continua falando com a igreja. Versículo número 8. Ele fala que a igreja, eu tenho colocado diante de uma porta aberta, mas ele diz assim: ó, que tem essa igreja aqui, que tem pouca força, entretanto guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Olha, todos os comentaristas que eu li,
concordam nesse ponto aqui, de que pouca força com relação à igreja que Jesus está falando aqui se refere ao número de membros da igreja. Não é pouca força financeira, não é pouca força em poder, porque até o próprio Jesus diz: vocês guardaram a minha palavra, vocês são uma igreja fiel. E pregava o evangelho, não era pouca força de trabalho, era pouca força de mão de obra, pouca força de membros da igreja. Então, queridos, a igreja de Filadélfia não era uma igreja grande em número de pessoas, no entanto, era uma congregação fiel a Deus, fiel à palavra do Senhor, não negava o nome de Jesus, não voltava, não olhava para trás. A igreja de Filadélfia tinha pouca gente, mas era perseverante na palavra. Perseverante na palavra. Então, o Estevão, mais uma vez, comenta que aos olhos dos judeus na época, aqueles que Jesus diz, os judeus que mentem, são judeus que não são, antes são sinagogas de Satanás, aos olhos desses judeus aqui, esses crentes eram tão insignificantes que eles não precisavam se preocupar com eles. Por quê? Era considerado assim: são tão poucos, são tão insignificantes, a gente não precisa se preocupar com eles. Mas a mensagem de Jesus a essa igreja é esta: até aqui vocês têm guardado a minha palavra. Então, continue assim. Não se dobre diante das dificuldades, não se dobre diante das coisas do mundo. Permaneçam fiéis, mantenham-se firmes. Não tenha medo de professar o meu nome. Não tenha medo. Irmãos, eu concordo com o Ismo quando ele diz que não é o tamanho nem a força da igreja que determina o seu ministério, mas sim a sua fé no chamado e na autoridade do Senhor Jesus. Uma igreja não precisa de muitos membros para fazer a obra. Uma igreja, para fazer a obra, ela precisa ser fiel. Ela precisa ser fiel à palavra. Por que, irmãos, é importante a gente falar sobre isso? Porque hoje a gente vê mega igrejas, 30 mil membros, mas muitas vezes estão fugindo da palavra. Muitas vezes as mensagens que nós ouvimos são de coaches e não de pastores. Muitas vezes a mensagem que ouvimos são mensagens de autoajuda e não mensagens bíblicas. Então a igreja não precisa ser grande em número de pessoas, ela precisa ser grande na fé, ela precisa ser grande na fidelidade a Deus, ela precisa ser grande em perseverar na palavra do Senhor. E aí sim, ela se torna então uma igreja forte. Por isso que a igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo para eles assim, ó, que tens pouca força, no entanto, ou seja, é pequeno em número, no entanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu vim conversando com o pastor Gilson na cidade, para cá, e a gente vem falando o seguinte: a gente sabe que a perseguição contra a igreja está às portas. Aí eu fiquei falando assim: pastor Gilson, o que é que vai acontecer com a igreja? A igreja no sentido geral, não só a nossa igreja, mas a igreja no sentido geral. Quando se levantar a perseguição, quantos vão se manter fiéis? Quantos vão estar assim como essa igreja de Filadélfia, que vivia numa comunidade, numa cidade totalmente idólatra, que vivia numa cidade onde já existia a perseguição dos judeus? Mas Jesus está dizendo aqui: olha, vocês foram encontrados fiéis, guardaram a minha palavra, não negaram o meu nome. Mas, irmãos, nos nossos dias hoje, quando vier a perseguição, quantos vão permanecer firmes e não vão negar o nome de Jesus? Quantos? Então, queridos, nós precisamos estar atentos, porque é isso que Jesus tem falado à sua igreja: mantenham-se firmes na palavra. A igreja do Senhor Jesus precisa perseverar, de fato, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na palavra do Senhor,
diante de tudo que a gente tem visto acontecendo. Agora veja que promessa maravilhosa de Jesus aqui para o seu povo, para a sua igreja. Versículo número 10. Acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 10. Olha o que Jesus vai falar agora para a sua igreja. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Se a gente fosse pensar aqui, o que é essa hora da provação que virá sobre o mundo inteiro? Talvez a gente ia divergir aqui em pensamentos. A gente poderia dizer, não, essa hora da provação que Jesus vai guardar aqui é quando vier o fim dos tempos, a grande tribulação, aquela coisa toda. Mas vamos pensar aqui em provação no sentido geral. A hora da provação aqui não está associada, por exemplo, aos aniversários, às aflições, aos problemas que nós enfrentamos e que Deus permite muitas vezes para provar o seu povo, provar a fé do seu povo. Irmãos, tempo de prova pode vir a qualquer igreja. A igreja grande, a igreja pequena, a igreja rica, a igreja pobre. A qualquer igreja, tempo de prova pode vir a qualquer um, a qualquer crente. Independente. Então eu vou pensar nesse tempo de provas aqui no sentido geral. Nós sabemos sim, segundo as Escrituras, que esse tempo de perseguição contra a igreja já está assim às portas. A gente já tem visto aí muita coisa se formando, se aparelhando para vir sobre a igreja. Mas aqui no sentido geral, a mensagem de Jesus para a sua igreja é: eu os guardarei. Seja na provação da grande tribulação, seja na provação que se virá em alguns dias, seja na provação dos nossos dias de hoje, seja na provação de uma enfermidade, seja na provação da falta de dinheiro, da falta de trabalho, seja na provação de uma tentação. Jesus está dizendo: eu os guardarei, não temas. Por exemplo, veja o que Jesus diz lá em Hebreus capítulo 13, o versículo 5. Essa é uma palavra de Deus para a nossa vida hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nós vamos mais uma vez ler juntos esse texto aí. Hebreus 13, 5. Vamos lá? Juntos? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele pediu: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca, glória a Deus, nunca jamais te abandonarei. Em nenhuma prova que possamos passar na nossa vida, Jesus não nos abandona. Deus não abandonou Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões. Por quê? Daniel era fiel ao Senhor, lembra disso? Deus não abandonou Sadraque, Mesaque e Abednego quando foi jogado na fornalha de fogo ardente, porque eles eram fiéis ao Senhor. Deus não abandonou o apóstolo Paulo quando ele foi apedrejado e dado como morto. Deus não abandonou a Estevão quando ele foi apedrejado e morreu. Porque muitas vezes a gente pode ficar pensando assim, que se eu for apedrejado e não morrer, então Deus está comigo. Mas Deus não estava com Estevão quando ele morreu porque foi apedrejado. Não, Deus estava com ele. Deus não o abandonou. Deus o livrou. Que é o grande livramento que o Senhor nos dá, é a vida eterna. Esse é o grande livramento que o Senhor nos dá. Essa é a grande garantia que nós temos do Senhor. E nós vamos ver ainda aqui até o final desse texto. Essa é a grande vitória que o crente pode ter, é a vida eterna. Mas em muitos momentos da nossa vida hoje aqui, também Deus está conosco. Ele nos guarda, Ele nos livra. Ele nos dá vitórias, sim, vitórias e mais vitórias durante todo o dia. O fato de estarmos aqui hoje já é uma vitória. Acordamos pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram conosco. Eu tenho falado isso todo dia para mim. Todos os dias. Quando
conselho da igreja, a gente se reúne para orar toda terça-feira de manhã cedo, 6 horas da manhã. E aí eu comentei alguma coisa lá e o presbítero Temerval lembrou desse texto. Falou: as misericórdias vêm do Senhor se renovam com a gente toda manhã. E de lá para cá, irmãos, todos os dias eu queremos isso. Já é uma vitória todo dia. É uma vitória para a gente estar aqui hoje. Então o Senhor não nos abandona, nunca jamais te abandonarei. Agora, mais uma vez, aí, versículo número 12. Olha o que Jesus diz: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Uma coluna, olha para essas colunas aqui, irmãos. Olha para essas colunas. Tem a viga, tem, mas tem as colunas de sustentação. Coluna é algo forte, é o pilar, está sustentando aí. E Jesus está dizendo aqui para esse povo: olha, falo-ei coluna, um pilar, algo forte, o que representa que nenhum, preste atenção nisso, na mensagem contemporânea de Jesus, nenhum terremoto vai colocar medo em vocês. Sabe por quê? O que acontecia na cidade? A cidade, como era muito abalada por terremotos, alguns moradores viviam em insegurança. E alguns deles não queriam nem morar dentro da cidade, eles preferiam morar em tendas, fora dos muros da cidade, em campo aberto, com medo dos terremotos. Agora, Jesus está dizendo aqui para eles: olha, vocês, a igreja fiel, que é perseguida, farei de vocês coluna no santuário do meu Deus, e de lá jamais sairá. Terremoto nenhum colocará o crente fora da cidade celestial, a nova Jerusalém, aquela que Jesus tem preparado para nós. Habitaremos nela para sempre. O medo não nos alcançará. Agora eu fico perguntando: será que esses irmãos entenderam aqui essa mensagem? Porque veja bem, essa cidade vivia cheia de instabilidade por causa aqui dos terremotos, e Jesus está dizendo: olha, vocês estão seguros. Nada pode tirar vocês do amor de Deus. Nada pode separar de vocês desse amor de Deus. Terremoto nenhum que possa acontecer na sua vida pode separar do amor de Deus. Vocês estão seguros nas mãos do Senhor. Em Jesus, vocês têm segurança, garantia de vida eterna. Garantia de vida eterna. Irmãos, nos nossos dias hoje, a gente vive no mundo aí fora, há uma instabilidade muito grande, por causa da violência, por causa das drogas, por causa das bebidas. Quanta destruição, quantas coisas ruins acontecem. O mundo vive na incerteza, mas a igreja do Senhor Jesus tem essa certeza e tem essa garantia de vida eterna. Nós não precisamos viver com medo. Nós não precisamos viver abalados pelas tragédias do mundo. Mas nós precisamos viver confiantes no Senhor Jesus. O povo da cidade de Filadélfia vivia com medo, mas Jesus está dizendo para os crentes: olha, vocês, eu vou fazer de vocês coluna no santuário de Deus. De lá vocês não sairão jamais. E ainda no versículo 12, finalzinho do verso 12: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Irmãos, o crente fiel será selado com o nome do Senhor. O crente fiel alcançará aqui essa graça de ter um novo corpo transformado, corpo de glória, e um novo nome. Qual que é a mensagem contemporânea de Jesus aqui? Pelo que eu venho falando, vocês já devem ter percebido. O que acontecia com a cidade? Mudava de nome. Era só chegar um imperador novo, levou Tibério, ajudou a cidade, passou a ser Nova Cesareia. Chegou o
Flávio lá, a cidade passou a se chamar Flávio. Ainda era chamada de Pequena Atenas. Então os irmãos já estavam acostumados com esse negócio de mudança de nome. Era só chegar um imperador novo. Será que eles entenderam a mensagem de Jesus aqui? Jesus está dizendo para eles: eu sou o seu imperador. Eu sou o seu rei. E agora vocês receberão não o nome de homens, mas o meu novo nome sobre vocês. Vocês receberão o nome do meu Deus. Vocês receberão o nome da cidade, da nova cidade de Jerusalém. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: vocês vão receber a cidadania da cidade dos céus, como santos em Cristo. E vocês receberão esse novo nome, porque eu sou o Deus verdadeiro, santo. Eu sou o imperador de vocês. Então a mensagem de Jesus à igreja é esta: a fidelidade. Queridos, precisamos ser fiéis. E nessa fidelidade o Senhor nos contempla com uma graça. E nós iremos gozar eternamente da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no lugar que Ele tem preparado para nós. Amém? Mas eu queria que você ainda fechasse seus olhos, porque o versículo 13 nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu termino aqui com a pergunta que eu iniciei: você tem sensibilidade para ouvir aquilo que o Espírito está falando à igreja? Você tem buscado viver essa vida de santidade, uma vida separada para Deus, uma vida que reconhece e que não se envergonha no nome de Jesus? Será que você está disposto a cumprir a missão da igreja e aproveitar essa oportunidade aberta, a porta da evangelização, porque ainda vivemos em um tempo de oportunidade, de uma porta aberta para a evangelização? Mas hoje em dia já se fala em proibir a pregação da Bíblia. No entanto, a garantia que Jesus nos dá é que essa porta que Ele abre, ninguém pode fechar, mas nós precisamos ter disposição para pregar o Evangelho. Você tem tido essa disposição de cumprir o ídolo de Jesus, a missão da igreja? E quando enfim chegar esse tempo de perseguição, será que seremos fiéis e guardaremos a palavra e honraremos o nome do Senhor? E ainda você está de fato com essa sensibilidade para ouvir e obedecer ao Senhor Jesus? Convido o presbítero André, vamos levar o Senhor em oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa e aprender da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, esse mesmo Senhor Deus que falou ao apóstolo João, possa, Senhor Deus, fazer morada, ter feito morada nas nossas vidas e abrir o nosso intelecto, os nossos ouvidos, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, para entender, Senhor Deus, o Teu chamado para a igreja do Senhor, sabendo que o Senhor está na nossa frente, Senhor Deus, abrindo portas que ninguém fecha, fechando aquelas que devem ter fechado, ó Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor Deus. Nós amamos o Senhor. Toma conta do Teu povo, toma conta da Tua igreja. Levanta, Senhor Deus, aqueles que são os Teus guerreiros para guerrear, Senhor Deus, a luta que não é nossa, mas é do Senhor e que já foi vencida no sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Senhor Deus, fortalece, o que nós possamos, Senhor Deus, como servos fiéis, Senhor Deus,
ouvir a tua palavra, entender o teu chamado, Senhor Deus, e como igreja do Senhor, cumprir aquilo que nós devemos fazer. Sermos fiéis ao Senhor, até a morte, se necessário, aguardando do Senhor a coroa da vida eterna. No nome do Senhor Jesus, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu Espírito, te agradeço pela tua igreja, e no nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Michael.